Bom dia a todos. Neste vídeo vamos falar sobre o backtest do nosso indicador automatizado Tomahawk. Após a adesão dos indicadores, nós disponibilizamos aos clientes uma tabela de backtests localizada na área do cliente. E agora vou mostrar com o backtest ao vivo como a tabela é preenchida. Os backtests possuem algumas variáveis que influenciam diretamente no seu resultado, entre eles qual renco você estiver utilizando e qual o tamanho do seu gain. Infelizmente, a plataforma Profit tem muitas limitações em relação às estratégias automatizadas. Entre elas, a correlação de dois gráficos com períodos diferentes. Por isso, não conseguimos utilizar nossas estratégias moscovas manuais na versão automatizada. As entradas na versão automatizada são do tipo limite, ou seja, não terá spread na sua entrada. Pelo contrário, você pode até entrar numa posição melhor, assim não havendo a necessidade de um slippage no backtest. Por isso, é muito difícil encontrar uma estratégia que tenha uma assertividade a longo prazo, pois às vezes em alguns meses de mercado de tendência, todos os indicadores automatizados têm uma boa performance. Claro que temos alguns meses melhores que os outros, mas a longo prazo ela precisa se mostrar eficiente. Então, para não ficar com muitas variáveis, fizemos o backtest no 9R para o índice e no 4R para o dólar. E fizemos algumas situações com 1 box de gain, 2 box, 3 box, 4 box, 5 box e 6 box de gain. Assim o cliente poderá analisar e ver qual se encaixa melhor em seu perfil, se ele é mais scalp, se ele gosta de operações mais longas, e assim operar de acordo com o seu perfil. Neste exemplo, pegamos um backtest de 6 meses atrás. E como podem observar, em uma situação mais scalp, com 1 box de gain. Agora vamos observar os itens da tabela. O primeiro item seria o alvo, com as diferentes situações de gain. O segundo item, a quantidade de contratos, eu vou deixar sempre padrão com 5. O terceiro item é o patrimônio máximo, ou seja, o maior valor que ele chegou durante aquele período. O quarto item é o declínio máximo, ou seja, a maior queda que ele sofreu naquele período. E o quinto item, o número de operações executadas naquele período. Lembrando que este backtest é feito das 9 da manhã até as 6 da tarde. E provavelmente você não executará as operações o dia todo. Agora vamos observar o seu comportamento no mini dólar. Vamos começar com a mesma situação com 1 box de gain. Lembrando que a plataforma Profit limita em seu backtest uma quantidade máxima de renco que ele pode carregar para essa análise. No mini dólar, ele fez essa análise com um período de 4 meses atrás. Então podemos observar que a tabela foi preenchida com o patrimônio máximo. Em seguida temos o declínio máximo. Depois temos a quantidade de operações realizadas naquele período. Agora vamos realizar backtests com outras situações de gain. Agora vamos analisar uma situação do mini dólar com 4 boxes de gain, que seria um pouco mais do que 1 para 1. Vamos realizar o backtest no ativo mini dólar e no período de 4 rencos. Agora vou selecionar o seu período máximo de box que ele carregou em seu backtest e colocar o backtest para execução. Então reparem que em um período de 4 meses atrás, em uma situação de um pouco mais de 1 para 1, ele se manteve consistente. Aqui nas entradas, você pode verificar que realmente foram 4 boxes de gain. Nas setas vermelhas são as entradas e nas amarelas são as saídas. Nas verdes as entradas e nas amarelas as saídas. Uma coisa importante, reparem que a longo prazo ela se manteve consistente. Porém, alguns dias foram bem ruins. Então entenda que é normal você ter alguns dias ou semanas ruins, que é impossível ganhar todos os dias, mas a longo prazo é eficiente. Agora vamos ver uma situação no mini dólar com 1 box de gain. Agora uma situação no mini dólar com 2 boxes de gain.
agora em uma situação no mini dólar com 3 boxes de gain. Agora vamos realizar o backtest com o ativo mini índice com o período de 9 rencos. Já carreguei com o seu período máximo e vou colocar o backtest para execução. Neste exemplo está com um gain de 3 boxes, que é aproximadamente 1 para 1. Então repare que durante 6 meses, utilizando 1 para 1, a estratégia é eficiente. Como eu falei anteriormente, existem períodos ruins, mas se você tiver paciência e disciplina, a longo prazo se mostra eficiente. Confira aqui que está com um exemplo de 3 boxes de gain. Agora vamos para um exemplo no mini índice com 4 boxes de gain. Na execução, vocês podem confirmar que tem 4 boxes de gain. Agora vamos analisar o mini índice com 1 box de gain. Na execução, você pode confirmar que está com 1 box de gain. Agora vamos analisar o mini índice com 2 boxes de gain. Na execução, você pode confirmar que tem 2 boxes de gain. Agora vocês podem analisar o mini índice com 6 boxes de gain.